Melhores carros até R$22 mil, juntou uma grana para trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado, então vem comigo que nesse vídeo eu venho trazer várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte, falarei de carros mais voltados para o uso diário, para o trabalho, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para o lazer, para viagens, então carros mais espaçosos, mais bem equipados. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Chevrolet Celta na versão Spirit, com motor 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual, 5 portas, ano 2009. Tabela FIP desse carro hoje está em R$ 20.867. Excelente veículo para a gente começar nossa lista aqui. Um carro equipado aqui com o já conhecido motor GM Família 1 aqui. Em 2009 já era atualizado o VHCE, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Aqui já é um motor mais atualizado, foi feito aí todo um trabalho de redução de atrito aí nos componentes internos, componentes móveis, coletor de admissão já é em termoplástico, então tudo isso contribui para gerar 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol, e de torque 9,5 kg na gasolina e 9,7 no etanol. Para um carro leve de 880 kg está mais do que suficiente. A relação de peso-potência ficou em 11,3 kg por cavalo. Para o uso diário, para o uso urbano, para o que ele foi proposto, ele atende muito bem. Porque aqui ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas, o F17-HR, de relações um pouco mais encurtadas, justamente para deixar esse carro mais esperto, principalmente no trânsito urbano. Então, se você eventualmente precisar fazer viagens com um carro desse, você vai notar ali um giro mais alto em velocidades acima de 80, 90 km por hora, pode incomodar um pouco, então não é o mais adequado para fazer viagens. Aqui é um carro mais urbano mesmo, até porque o porta-malas é pequeno, 260 litros de capacidade apenas. Então aqui é só as compras do mês, bagagens de 2, 3 pessoas no máximo e é só. Medidas de pneus são as 165/70/13. Pneus de aro 13 hoje em dia estão um pouco mais difíceis de serem encontrados. Quando encontra, o preço está quase lá nos de aro 15. Então já é um detalhe para você ficar ligado. E como que eu consumo? Peguei dados aqui de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 7,6 km por litro com etanol e 10,7 com gasolina. Já na estrada, 8,7 no etanol e 12,8 na gasolina. Lembrando que esses dados de ficha técnica aqui geralmente tendem a informar um pouco abaixo do que realmente você consegue fazer com um carro desse. Claro, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito que você pegar, dá para fazer médias aí na estrada, na gasolina, em torno de 15, 15,5, eu diria. E como vem equipado, nessa versão Spirit, que seria uma das intermediárias aí para o Celta nesse ano modelo, que é uma versão que se diferenciava apenas pelos para-choques pintados na cor da carroceria. Então de série já não vinha com muita coisa, você tinha que colocar os opcionais nele. E o que tinha disponível era a direção hidráulica, os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. E o sistema de som vinha com o CD Player que você podia instalar posteriormente na concessionária. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? Robustez mecânica, confiabilidade desse motor GM Família 1 que ficou por anos no mercado, peças baratas, fáceis de encontrar, baixa complexidade mecânica, então sem sustos na hora de fazer uma revisão preventiva e até corretiva no carro desse. Consumo urbano é excelente, é um carro realmente para você rodar no dia a dia, enfrentar o trânsito urbano de forma rápida, é um carro bem ágil nessas situações, então tudo certo, ao mesmo tempo que ele é bem compacto, então fácil de encontrar vagas para estacionar e é um carro até bem procurado aí para os seus padrões, para a sua categoria. Tem uma boa revenda, uma boa procura, principalmente se você comprar um desse com a versão 4 portas e pelo menos uma direção hidráulica, que a maioria das pessoas hoje procura. O ar-condicionado é mais difícil de encontrar na linha Celta, mas se você conseguir, melhor ainda, Então é um carro que você provavelmente não vai perder muito valor de revenda com ele, ainda mais nos dias atuais que está todo mundo procurando um carro mais econômico, um carro de melhor revenda,
E como pontos negativos, ou melhor, pontos de atenção, espaço e acabamento interno são reduzidos, é um carro compacto, então não espere algo acima disso. Porta-malas é pequeno, como eu falei, relações de marchas também são bem encurtadas, como eu disse, é um carro de proposta urbana. E é um carro mal avaliado também pelo Lat NCAP, então não é dos mais seguros em caso de colisão. Mas passando aqui para o segundo da lista, vamos de Fiat Uno Mille Way Economy, 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual, 5 portas, ano 2010. Tabela FIP dele está em R$ 20.739, um dos concorrentes diretos aí do Celta nessa época, né? Aqui é equipado com o conhecidíssimo motor Fire, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. A potência fica em 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol. Torque de 9,1 kg na gasolina e 9,2 no etanol. Mas é um carro um pouco mais leve também que o Chevrolet. Aqui o Uno pesa 840 kg. Então a relação de peso-potência ficou em 12,7 kg por cavalo. Tem um desempenho um pouco inferior ao Celta, mas também se sai muito bem no trânsito urbano, no dia a dia. É um carro bem voltado para essas características. Câmbio manual de 5 marchas, C513, bem competente, bem confiável, resistente. Não tem dos melhores engates, isso aí é de praxe em toda a linha Fiat, mas é um câmbio que não vai te dar maiores problemas também. O porta-malas é um pouco maior, 290 litros de capacidade, porque aqui ele não leva o step do Uno Mille vai lá no compartimento do motor, então sobra um pouco mais de espaço para as bagagens, mas ainda assim é um porta-malas de um carro urbano, de um carro compacto. Medidas de pneus, 175/70/13. Também aqui os pneus de aro 13 hoje em dia já estão com preço um pouco mais elevados. Consumo na cidade, 8,4 no etanol, 12,1 na gasolina, bem econômico. E na estrada também da mesma forma, 9,5 no etanol e 3,6 na gasolina. Mas, repetindo, é um carro mais voltado para o uso urbano, de fato, nessa situação ele vai se sair muito bem. E a lista de equipamentos também era tudo como opcional. E o que tinha disponível para equipar o Uno Mille em 2010 era a direção hidráulica, os vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado. E além do sistema de som também, que da mesma forma era um CD player instalado na concessionária. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, assim como o Celta, peças baratas, acessíveis, fáceis de encontrar, sem maiores problemas, desempenho na média, condizente, principalmente dentro da cidade, é um carro bem ágil e de ótima visibilidade externa, então fácil de observar o que está acontecendo ali no trânsito, no entorno ali do veículo. Além disso, ótimo consumo de combustível é um dos grandes pontos positivos de um carro desse, e ao mesmo tempo ele é bem compacto, então também fácil de encontrar vagas para estacionar aí no trânsito urbano. Porém, como pontos negativos, acabamento e espaço interno são reduzidos também. O acabamento aqui do Uno, em alguns locais ali você consegue ver até partes da lataria aparecendo, né, ali na porta principalmente. Então ele peca um pouco nesse detalhe, mas também isso foi pensado para ser um carro mais acessível, de menor custo quando 0 km. Hoje em dia está até bem valorizado, não é verdade? É um carro bem procurado, então também você consegue revendê-lo com certa facilidade, não vai perder muito valor com ele. Mas além disso aqui, como pontos de atenção, não é dos mais confortáveis ao rodar, isso aí também é clássico de carros dessa categoria. Também tem vários relatos aí de corrosão, principalmente ali no assoalho, perto aonde vai o pé do passageiro do banco dianteiro. E é justamente ali onde vai gravado o número de chassi. Se isso acontecer, se der uma corrosão naquele local, você pode ter problemas para fazer a transferência desse carro, né? O número de chassi, se tiver ilegível, você vai ter que procurar um órgão aí do Detran do seu estado para tentar regularizar. E assim como o Celta, o Uno também não é dos mais seguros em caso de colisão. Passando aqui para o terceiro da lista, para você que precisa de um pouco mais de espaço interno e porta-malas, Fiat Siena ELX 1.4 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2007, aqui é aquele famoso Siena bolha, né, de terceira geração. Tabela FIP está em R$ 21.952, equipado também com motor Fire, mas aqui já é 1.4, um pouco mais potente, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, de 80 cavalos na gasolina, 81 no etanol e torque de 12,2 kg na gasolina e 12,4 no etanol. Aqui já temos um carro um pouco mais pesado, 1.076 kg.
então a relação de peso-potência subiu para 13,3 kg por cavalo. Não é de fato um carro que esbanja desempenho, não é um carro muito ágil, mas é um carro para você também utilizar ali no trânsito urbano com um pouco mais de conforto, um pouco mais de espaço, que eu vou falar já já sobre isso. Aqui o câmbio também é o mesmo, C513, 5 marchas, engates imprecisos, mas um câmbio mecanicamente bem competente. Aqui um dos grandes pontos positivos de um carro desse é o porta-malas. 500 litros de capacidade, eu estou falando aqui de um sedã compacto, dá show em muito sedã médio. Então, por essas e outras razões que eu coloquei esse carro aqui nessa lista. Além disso, medidas de pneus 175/7014. Não é também dos mais baratos, dos mais comuns de encontrar, mas o preço aqui está na média de pneus de aro 15 aí, eu diria. Consumo na cidade, 7,6 no etanol, 9,9 na gasolina. Na estrada, 9,7 no etanol e 12,6 na gasolina. Então, se você tiver um pouco de paciência, dá até para pegar a estrada com ele, que não vai ter dos consumos mais elevados. Porém, é um carro que vai sofrer um pouco com peso adicional. Se você estiver levando mais passageiros, bagagens, é um carro que vai ter respostas bem lentas. E a lista de equipamentos aqui também era tudo como opcional. E o que tinha disponível nessa versão ELX era direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal em raríssimas unidades e faróis de neblina. E o sistema de som vinha com CD player de fábrica como opcional se o dono quisesse instalar. Pontos positivos de pegar um Siena desse aí de terceira geração. É um carro de ótima robustez e confiabilidade mecânica, peças também da mesma forma bem baratas, tanto em parte de motor, suspensão, freios, câmbio, tudo aqui muito acessível para você resolver num carro desse. Além disso, o consumo de combustível também condizente com a categoria, com o peso desse carro. Porta-malas excelente e enorme para a categoria. E o acabamento também, ele é ok, não deve em nada aí para os seus concorrentes de época. Porém, como pontos negativos, ele tem um bom espaço interno para quem vai no banco da frente, mas para quem vai nos bancos de trás pode incomodar um pouco, principalmente se estiver viajando com um motorista que é um pouco mais alto, né? Acima de 1,80, 1,85, precisa recuar um pouco mais o banco dele, então fica faltando um pouco de espaço ali para os joelhos de quem vai no banco traseiro, infelizmente. Além disso, não é dos mais estáveis ao fazer curvas. Ele tem uma calibragem de suspensão um pouco mais macia, voltada para o conforto, e isso acaba prejudicando um pouco a confiabilidade em curvas de alta velocidade. Além disso, o desempenho também não é dos melhores, como eu disse, é um carro para você levar com um pouco mais de calma, sem pressa, principalmente na estrada. É um carro para você antecipar um pouco mais aí nas retomadas de velocidade, nas arrancadas, nas ultrapassagens. E também fique ligado, porque até essa terceira geração aí da linha Siena e Palio, ele vinha com aquela chave reserva, a famosa chave vermelha, que só com ela você consegue fazer uma cópia, se você precisar. Então, quando for comprar um carro desse, verifique lá com o vendedor se ele possui essa chave reserva. Quarto da lista, vamos de Volkswagen Fox Plus, 1.6 8 válvulas, flex, câmbio manual, 5 portas, ano 2004, tabela FIP R$ 20.048. Também um excelente carro aqui, um hatch compacto, com um pouco mais de espaço interno, para você que não precisa de tanto porta-malas, mas quer um pouco mais de espaço interno. Motor é A111, bem conhecido aí da linha Volkswagen, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. É um motor que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, detalhes técnicos, padrões construtivos, problemas crônicos, o que observar antes de comprar um carro com esse motor. Vou deixar o card aí em cima para você assistir ao final desse vídeo. Mas aqui em 2004 é um motor que gerava 101 cavalos na gasolina, 103 no etanol. E o torque ficava em 14,3 kg na gasolina e 14,5 no etanol. Para um carro de 1.009 kg, a relação de peso-potência ficou ótima, 9,8 kg por cavalo. Aqui você já vai ter um desempenho melhor para você eventualmente pegar uma estrada com esse carro e também para o trânsito urbano. É um carro que vai ser bem ágil em todas as situações e também bem prazeroso de guiar com relação a engates do câmbio, porque aqui ele é equipado com o MQ200, famoso aí da linha Volkswagen, câmbio de 5 marchas de engates leves, justos, precisos, uma das referências aí no mercado quando falamos em câmbio manual. O porta-malas é pequeno, 260 litros de capacidade, mesmo tamanho do Celta. E as medidas de pneus aqui são as 195/5515, bem comuns de encontrar aí no mercado, preços
até acessíveis, né, considerando o aro 15, porém é de perfil um pouco mais baixo, então pode ser um pouco mais desconfortável, principalmente em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. O consumo aqui fica em 6,4 km por litro no etanol na cidade e 9,1 se for na gasolina. Já na estrada com etanol 10,4 km por litro, com gasolina 14,3. É um carro que, se você souber levar, não estiver levando muito peso ali, não pegar muito trânsito, é um carro que pode sim ser bem econômico, tanto em cidade quanto em estrada. E a lista de equipamentos aqui contava apenas com a direção hidráulica como item de série. E os opcionais disponíveis aqui eram os vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal e faróis de neblina. E o sistema de som, como opcional, dava para equipar com CD player já de fábrica e até comandos no volante, para um carro 2004, até que vinha bem equipado. Então, pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, esses motores EA111 aí, nessa época, se você cuidar bem da manutenção preventiva ali, troca de óleo no tempo correto, utilizando o óleo correto, é um motor que não vai te dar maiores problemas. Para falar mais em detalhes sobre o óleo correto, principalmente para esses motores aí da linha Volkswagen, né, que costuma gerar muitas dúvidas, eu também já fiz um vídeo completo, vou deixar aqui em cima para você assistir ao final. Além disso, é um carro de peças fáceis de encontrar, acessíveis. Fox ficou por muitos anos aí no mercado, então sem maiores problemas para você fazer uma manutenção nesse carro. Ótimo desempenho, consumo de combustível também da mesma forma muito bom. Espaço interno excelente, principalmente em questão de altura. Tem um teto mais alto, então ótimo para pessoas aí com mais de 1,80 ou 1,85. Tem o banco traseiro corrediço, apesar daquele problema, né, que foi bem comum na época, né, de acontecer, de cortar o dedo ali naquele sistema ali de banco corrediço do Focus de primeira geração. É algo para você ter uma certa atenção aí, mas tem esse sistema que é interessante, você consegue movimentar esse banco um pouco, aumentar um pouco a capacidade de carga lá do porta-malas ou melhorar o espaço interno, dependendo da sua necessidade. Então é um item bem interessante. Além disso, é um carro de posição um pouco mais elevada de dirigir, para quem gosta também pode ser uma boa. Porém, como pontos negativos, porta-malas pequeno, é porta-malas para bagagens de 2 pessoas ali no máximo. A coluna A, né, aquela coluna ali que faz a sustentação do para-brisa, ela é mais larga, então prejudica um pouco a visibilidade ali quando você estiver chegando num cruzamento, quando você estiver fazendo uma ultrapassagem ou sendo ultrapassado. É um ponto de atenção para você ficar ligado. Além disso, né, polêmico acabamento e design, principalmente na parte interna desse carro. Muita gente não gostou na época. Tinha um design bem minimalista ali, principalmente quadro de instrumentos de difícil visualização, informações bem pequenas ali, mas com o tempo você se acostuma e, dependendo da versão do Fox, até que ele informava o necessário. Além disso, né, como eu falei em acabamento interno, é tudo em plástico duro, não tem muito o que fazer com carros dessa categoria. Porém, aqui nos Volkswagen geralmente é um pouco pior. Questão de ruído interno, é um acabamento que faz muito barulho, principalmente ali também nos forros de porta. Máquina do vidro elétrico costuma pegar uma folguinha ali e fazer barulho, é algo também que incomoda, mas é clássico aí de veículos dessa montadora. Além disso, suspensão tem calibragem um pouco mais dura, mais rígida, visando a estabilidade em curvas. Isso, aliado a pneus de perfil baixo, podem tornar o rodar desse carro um pouco mais desconfortável. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar de carros um pouco mais confortáveis, um pouco mais espaçosos, mais bem equipados para viagens. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, vamos falar de Chevrolet Astra Hatch, na versão CD com motor 2.0, 8 válvulas a gasolina e câmbio manual, 5 portas,
ano 2004. Tabela FIPE está em R$ 21.235. Aqui equipado também com o conhecidíssimo motor GM Família 2 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 116 cavalos e torque de 17,3 kgfm. É um carro um pouquinho mais pesado, né? Já estamos falando de carros um pouco mais equipados, carros de porte médio. Aqui o peso é de 1.130 kg. Então, a relação de peso-potência ficou em 9,7 kg por cavalo. Vai ter um desempenho ok, condizente com a sua proposta. Câmbio manual de 5 marchas F17 5CR. As relações aqui são um pouquinho mais encurtadas, justamente para compensar esse peso um pouco excessivo em relação à potência, mas é um câmbio também bem competente, engates até bem precisos, leves aqui na linha Astra. É um câmbio que se sai muito bem, com certeza. O porta-malas, 370 litros de capacidade. Aqui já começa a melhorar um pouquinho, né, para viagens, mas ainda assim eu diria que é um porta-malas para 3, 4 pessoas no máximo. Ainda estamos falando aqui de um hatch médio, então vai ser dessa forma. Medidas de pneus 195/60/15, também bem comuns de encontrar aí no mercado sem maiores problemas. Consumo na cidade 7,5 km por litro, na estrada 13,2. Dependendo da sua forma de guiar, você consegue chegar nessa marca aí dos 13, 13,5. Eu diria que não muito mais que isso. Geralmente esses motores aí GM Família 2 acabam tendo um consumo de combustível um pouco mais elevado. Claro que tudo é possível dependendo do trajeto também que você fizer. Mas é um carro muito bem equipado, né? Versão CD, top de linha da época. Vinha já de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais ali do banco traseiro e faróis e lanternas de neblina. E ainda tinha os opcionais de bancos de couro, duplo airbag frontal, ABS e retrovisor fotocrômico. E o sistema de som contava já de série com o CD player de fábrica com comandos no volante. Bem interessante aí essa lista de equipamentos para um Astra em ano 2004, vinha com vários itens de conforto e de conveniência a bordo. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez mecânica como vários outros Chevrolet de época, com manutenção acessível, peças baratas, fáceis de encontrar também, assim como os GM Família 1 aqui também são motores que ficaram por anos no mercado, então boa oferta de peças com certeza. Tem um desempenho ok para a categoria, acabamento e espaço interno também são ótimos, principalmente em relação ao acabamento. Soft touch no painel, tecido ali nos forros de porta de boa qualidade, nos bancos, se não vier equipado com bancos de couro, né, e também os forros de porta não sendo de couro, o material aqui de tecido já é de excelente qualidade. Além disso, ótima lista de equipamentos, como eu mencionei, e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Você vai pagar pouco, né, entre aspas, pelo que você está levando para casa. Porém, como pontos negativos, é um carro um pouco baixo em relação ao solo, você tem que ficar um pouco mais ligado ali nas lombadas, nas entradas e saídas de rampa. O consumo de combustível, apesar ali dos dados de ficha técnica indicarem que é um consumo razoável, mas na maioria das vezes esse carro vai ter um consumo um pouco mais elevado, principalmente se você pegar um trânsito um pouco mais pesado. E além disso, está começando a ter escassez em algumas peças de acabamento. É um carro que saiu de linha lá em 2011, já tem muito tempo, então algumas peças aí que não são compartilháveis acabam ficando um pouco mais escassas, né? Faróis, para-choques, tampa de porta-malas, vidros em geral, ali um acabamento interno ali do painel, uma chave de farol, uma chave de seta. Dependendo da região que você mora, pode ser um pouco mais complicado, enjoadinho de encontrar alguma coisa aí de acabamento para esse carro. Mas vamos aqui para o sexto da lista, vamos falar de sedã médio agora. Volkswagen Santana MI 2.0, 8 válvulas, gasolina manual, ano 2005, um dos últimos Santana aí fabricados. Tabela FIPE R$ 21.736. Aqui também não tem nem o que falar em relação ao motor, né? Famoso AP 2000, comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, motor tanque de guerra de fato. Se você cuidar ali do básico, que é a troca de óleo, troca de filtros, correia dentada ali no tempo correto, é um motor que não vai te incomodar com facilidade.
Potência de 114 cavalos e torque de 17,5 kgfm. Para um sedã médio leve de 1.095 kg, a relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo. Aqui também equipado com um câmbio manual de 5 marchas, os engates não são tão precisos quanto os MQ200, mas é um câmbio de engates bem leves, um câmbio até bem prazeroso de guiar ali no dia a dia. Porta-malas 413 litros de capacidade, está bem abaixo do que seria, por exemplo, um Siena, mas ainda assim é um porta-malas considerado adequado para a categoria. Medidas de pneus 195 6014, também pneus aí mais fáceis de encontrar no mercado. Consumo na cidade 9,1 km por litro, na estrada 13,5. Aqui é um carro que você já consegue médias um pouco melhores aí na prática. É um motor um pouco mais eficiente, vamos dizer assim, comparado lá com os GM Família 2. Tem um pouco mais de torque em baixa rotação, então você consegue ter um pouco mais de torque em baixas rotações. É um carro um pouco mais leve, então você consegue manter velocidade com ele mais facilmente. Porém, a lista de equipamentos aqui não é das melhores. De série, contava apenas com direção hidráulica e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais ali do banco traseiro. Todo o resto que eu falar aqui vinha como opcional, que era o ajuste de altura da coluna de direção, vidro elétrico nas 4 portas. Pasmem, para um carro desse, para essa época, os vidros elétricos eram opcionais, olha que curioso. Além disso, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e até o conta-giros no painel era opcional. Acredite se quiser, em versões de entrada, né, e de série, vinha com um relógio analógico ali no quadro de instrumentos. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha com um CD player. Pontos positivos então de pegar um Santana: robustez mecânica, peças acessíveis, baratas, fáceis de encontrar, sem maiores problemas quanto à manutenção mecânica. É um carro de ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível aí para sua categoria. Ótimo espaço e acabamento internos, também bancos ali em veludo de boa qualidade, assim como forros de porta, painel em material ali na transição de um plástico duro para um soft touch. Não é aquele material tão refinado, eu diria, quanto um Astra, quanto um Vectra de época, mas também não faz feio. Além disso, bem confortável ao rodar, suspensão mais voltada para essa característica. Era um carro para ser vendido mesmo na época como uma proposta mais familiar. E hoje em dia está tendo boa procura no mercado. Não é incomum você ver anúncios aí de Santana bem acima da tabela FIP. Você pode estar até pensando aí agora, tá, mas então como é que eu vou achar um Santana aí na faixa dos R$22 mil aí nesse ano aí de 2005? É claro, tem Santana e tem Santana. Você vai encontrar alguns aí que estejam um pouco mais mal cuidados, abaixo da FIP, com quilometragens bem altas. Você também vai encontrar raridades aí com 40, 50 mil quilômetros rodados, carro aí que tá até com plástico ali no parasol. Eu já vi anúncios desses na internet, então anúncios aí na faixa dos 40, 50 mil reais. Mas aqui eu tô falando de um carro honesto do dia a dia, um carro que foi utilizado para trabalhar, para viajar, um carro aí que deve estar beirando seus 200 mil quilômetros aí pelo ano de fabricação dele, mas se foi um carro bem cuidado, com as manutenções em ordem, é um carro que pode ter ali seus defeitinhos leves ali, seus raladinhos ali do uso, do passar dos anos, né? Para-choque ali um pouquinho arranhado, uma coisinha ou outra, nada de sério, nada de estrutural, mas um carro que é de fato condizente com a quilometragem, com o ano de fabricação e com a conservação aí de quase 20 anos de uso. Então, você também pode encontrar um carro desse aí em torno da tabela. E como pontos de atenção para você observar antes de pegar um carro desse, primeiro aqui, não é dos mais estáveis ao fazer curvas. Como eu disse, tem uma calibragem de suspensão um pouco mais macia, então não dá para entrar ali com muito gás nas curvas de alta velocidade. É um carro que tende a rolar um pouco mais carroceria. Projeto antigo, né? Então, fique ligado nesse detalhe. Além disso, o isolamento acústico não é dos melhores, já é um motor um pouco mais ruidoso, né? Os APs são mais ruidosos, não quer dizer que o barulho é ruim, incomoda, pelo contrário, é um motor com ruído bem prazeroso de ouvir, bem gostoso de guiar ali no dia a dia, você escutar aquele AP, é nostalgia pura. Porém, para quem não gosta de um carro um pouco mais silencioso, pode não ser das melhores opções. Além disso, como eu falei, por ter uma plataforma um pouco mais antiga, tem seus defeitinhos.
Tem baixo nível de segurança a bordo, principalmente em casos de colisão, isso aí não tem como fugir. Além disso, é comum aparecerem trincas ali nas torres dos amortecedores, na parede corta-fogo, no túnel central ali, abaixo da alavanca do freio de mão também, resultado de projeto mais antigo. Além disso também, infiltração de água no porta-malas é bem comum de acontecer. Então antes de comprar um carro desse, levante ali a tampa do porta-malas, tire o carpete, tire o step, verifique ali aquele alojamento do step se não tem ali marcas, indícios de corrosão, de ferrugem que podem indicar que esse carro está passando por esse problema de infiltração. Além disso, é bem comum você ver aí, principalmente nessa terceira geração do Santana, forro de teto descolando, assim como o forro ali de porta, né, onde tem aquele porta-objetos ali mais abaixo, é bem comum, quase todo Santana que eu já vi tem aquele forro ali descolado. Isso aí é bem comum de carros que ficaram mais tempo aí no sol, carros do uso diário mesmo, até carros desse que ficaram mais na garagem acabaram descolando esse forro. É raríssimo ver um Santana que nunca descolou, principalmente aquele forro de porta ali. E assim como o Astra, aqui também é um carro que já começa a apresentar um pouco de dificuldade para encontrar algumas peças de acabamento, né? Saiu de linha lá em 2006, então é algo para ficar ligado. E também nessa época, esse carro era muito procurado por taxistas, né? Tiraram esse carro 0 km aí por vários anos modelo. E nos últimos anos ali de fabricação do Santana, o comprador, pessoa física, já estava saindo um pouco fora, não queria mais o Santana. O Vectra estava bombando na época, o Civic, o Corolla nem se fala, né? Então o Santana foi perdendo espaço. E a maioria das vendas da época aí, do final da sua produção, iam para taxistas e frotistas. Então, a chance de você encontrar aí um 2005, 2006, que já foi táxi um dia, é maior do que você pegar um lá 2000, 2001, 2002. Não estou dizendo que todos foram táxi, mas é outro detalhe para você observar, questão de quilometragem, se não está muito elevada. É claro que é um carro que aguenta muita quilometragem, 400, 500 mil aí, fácil, se você tiver cuidado bem dele, né? O dono anterior, os donos anteriores tiverem cuidado bem dele aí durante o seu tempo de uso. Mas quanto menos rodado você puder pegar um carro desse, melhor, não é verdade? E passando aqui para o sétimo da lista, ainda na linha Volkswagen, vamos de Paraty G3 MI Plus 1.88 válvulas flex, câmbio manual, 5 portas, ano 2005. Aqui é o carro preferido dos frotistas, dos representantes comerciais da época. Lembro muito desse carro aí na época aí dos anos 2000, início dos anos 2000, né? Tabela FIP dele hoje está em R$ 20.883, aqui equipado também com motor AP 1.800, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Todos os pontos positivos e negativos lá do motor AP que eu falei na linha Santana. Mas aqui 1.8 na Paraty já era flex, gerava 103 cavalos na gasolina, 106 no etanol. E torque de 15,5 kgfm na gasolina e 16 no etanol. Números muito bons para um carro de 1.069 kg. A relação de peso-potência ainda ficava em 10,1 kg por cavalo. Aqui a proposta é de ser um carro de maior espaço interno, um carro mais versátil para você que precisa levar mais bagagens, mais carga. É um carro que atende muito bem nessas situações. Câmbio manual de 5 marchas, aí o mesmo câmbio aí da linha Gol G3, mesmo câmbio do Santana também, excelente, de bons engates, então ótimo. Capacidade de carga aqui, né, do compartimento de bagagens, 437 litros, maior que o Santana, inclusive, então muito bom. Medidas de pneus 175/70/13, aqui curiosamente as mesmas medidas lá do Uno Mille. Não deve ser dos mais difíceis de encontrar aí se tratando de aro 13, mas o preço vai ser um pouco mais elevado também. Consumo na cidade 6 km por litro com etanol, 9 na gasolina. Na estrada 7,8 no etanol e 11,8 na gasolina. Mas dependendo da sua forma de guiar, dá para você beliscar ali uns 12, 13 km por litro na estrada com gasolina. E a lista de equipamentos dessa Paraty também era bem escassa, se tratando de itens de série. Vinha apenas com um encosto de cabeça ali nas laterais do banco traseiro e farol de foco duplo com lâmpada super branca. Olha só, quem lembra das lâmpadas super brancas aí da época, né? Famosas, que todo mundo gostava, podia ter nos carros aí sem maiores problemas. Aqui vinha até de fábrica já. E como opcionais, dava ainda para equipar esse carro com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado,
duplo airbag frontal e ABS e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som também era opcional. Se equipado, vinha com CD player e até comandos no volante, um dos diferenciais aí de um carro desse na época. Pontos positivos: robustez mecânica, confiabilidade, assim como a linha Santana também aqui tem peças baratas, fáceis de encontrar, principalmente aí parte de motor, câmbio, suspensão, freios, tudo aí compartilhando aí com a linha Gol, linha Saveiro, o próprio Santana, muita coisa aí é compatível com vários veículos, então bem interessante nesse ponto. Além disso, ótimo espaço interno, perua, vamos dizer assim, compacta, então muito bom. Acabamento ok para a época, essa geração 3 aí, né, da linha Gol é considerado por muitos aí como o melhor acabamento aí já feito. Além disso, o porta-malas também é excelente, é um carro bem versátil, o banco traseiro é rebatível, então dá para aumentar essa capacidade de carga se você precisar. E ainda conta com o rack, né, bagageiro de teto, para você levar ainda mais carga se precisar. Pontos negativos: também, assim como a linha Santana, né? Aqui a linha da Paraty G3 vem de projeto um pouco mais antigo, lá do Gol Bolinha, datado lá dos anos 90. Então, também não é incomum de ocorrerem trincas nas torres dos amortecedores e na parede corta-fogo. A questão aqui da lista de equipamentos: se você não ficar ligado para pegar uma Paraty dessa aí, pelo menos com ar e direção, você pode encontrar maiores dificuldades quando precisar revendê-la lá na frente. Pneus são estreitos, para um carro de um porte um pouco maior que o Uno, já fica um pouco mais complicado com relação à estabilidade, com relação à segurança nas curvas. E também já enfrenta dificuldade de encontrar algumas peças de acabamento aí, principalmente o que era exclusivo da Paraty, né? Ali uma tampa traseira, um vidro traseiro, lanternas, para-choques, tudo ali fica um pouco mais complicado de encontrar. Mas passando aqui para o oitavo da lista, vamos de Honda Civic EX 1.7, 16 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2002. Tabela FIP está em R$ 20.418. Excelente sedã médio aí da época também, equipado já com o D17 Z3. Quem entende de código já sabe de que motor eu tô falando, né? Famoso VTEC, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, ainda na época era correia dentada nesses motores Honda. E a variação de fase VTEC, né, como eu disse, atuava nas válvulas de admissão, gerando 130 cavalos e 15,8 kgfm de torque. Excelente para um carro de 1.155 kg, a relação de peso-potência ficou em 8,9 kg por cavalo. Aqui já temos um desempenho bem superior, já um carro mais voltado para uma pegada esportiva, porque também ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas de engates muito justos, precisos, bem comparáveis aos MQ200 aí da linha Volkswagen. E o porta-malas conta com 402 litros de capacidade. Não é dos maiores aqui da categoria, com certeza, mas dá para levar bagagens aí de 3, 4 pessoas com certa tranquilidade. As medidas de pneus são as 1856515, também bem comuns de encontrar hoje em dia. O perfil não é dos mais baixos, tem um perfil um pouquinho mais alto, então também não prejudica muito na questão do conforto, isso falando em pneus. Consumo na cidade, 8 km por litro, na estrada 13,7. É um carro que, se você souber levar, ele vai ser bem econômico na estrada, sim. E também é bem equipado, estou falando aqui da versão top de linha, né, a EX. Já contava de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais, duplo airbag frontal, ABS, faróis de neblina e controlador de velocidade. E o único opcional disponível aqui para essa época eram os bancos de couro. E o sistema de som aqui também vinha de série com um CD player. E os pontos positivos de pegar um carro desse aqui são a robustez, confiabilidade mecânica dessa linha de motores Honda, não tem nem o que dizer, né? São motores também que aguentam altas quilometragens, se você cuidar bem aí do básico, né? Da troca de óleo no tempo correto, o ajuste de folga de válvulas também, que é importante, troca da correia dentada, não deve te incomodar. Preços também de peças não são tão baratos quanto os AP, quanto os GM família 2, família 1, mas ainda assim bem condizente com o sedã médio de época. Consumo de combustível excelente, aliado a um ótimo desempenho,
ótimas retomadas de velocidade, ultrapassagens com tranquilidade e com segurança. Além disso, ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, e também ótimo espaço para os pés de quem vai ali, porque ele conta com assoalho plano. Então, ótimo principalmente para um terceiro ocupante ali do banco de trás. Acabamento também muito bom, materiais macios ao toque nos forros de porta, no painel, bancos em tecido de boa qualidade, se for em couro também melhor ainda. Aonde é plástico, utiliza plástico de boa qualidade também, de boa textura, é um material um pouco mais refinado. E além disso, conta com a ótima estabilidade, principalmente porque conta com suspensão traseira independente do tipo duplo A. Então, muito bom em curvas de alta velocidade, é um carro de comportamento mais esportivo, posição mais baixa ao guiar, braços e pernas mais esticados. Então, para você que gosta dessa pegada, pode ser uma excelente opção de compra com certeza. Porém, como pontos negativos, é um carro um pouco baixo em relação ao solo, da mesma forma que o Astra, tem um entre-eixos um pouco maior, então atenção redobrada aí nas lombadas. Suspensão é muito boa, possui ótimo comportamento, ótima estabilidade, desempenho, porém ela cobra seu preço na hora da manutenção. Trabalha com buchas em maior quantidade, buchas mais caras um pouco de serem trocadas. Exige alinhamento preventivo periódico para não ocorrer um desgaste irregular dos pneus. Também exige ali uma conferência preventiva periódica ali da cambagem, então algo para ficar ligado. Além disso, motor, né? Tanto os VTEC quanto os que não têm o VTEC. Aqui nessa linha Honda, eles trabalham com tuchos mecânicos, que não tem o ajuste automático ali, né? Eles não compensam automaticamente a folga de válvulas. Então, a cada 40 mil quilômetros ali aproximadamente, você precisa fazer essa manutenção, levar no seu mecânico de confiança e pedir para fazer o ajuste ali dessa folga de válvulas, para evitar que esse motor perca potência e passe a gastar mais combustível. E eu falei que é um carro que tem pneus de perfil um pouco mais alto, né? Tentando priorizar um pouco ali o conforto, mas o fato é que a calibragem de suspensão é um pouco mais dura, justamente para favorecer a estabilidade. Então, dentro de cidade, em ruas e estradas não muito bem pavimentadas, é um carro de batida de suspensão um pouco mais seca, não é dos mais confortáveis com certeza. Mas para você que ficou até o final, sabe que eu sempre trago um bônus, sempre trago uma sugestão a mais aqui, na verdade. Então vamos para o nono da lista. Vamos de Chevrolet Vectra CD 2.0, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2004. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 21.200. Mas assim como na linha Santana também, digo que tem Vectra e tem Vectra. Tem carros desse aqui que você vai encontrar aí em estado um pouco mais desgastado um pouco, quilometragem mais elevada, então o preço vai estar às vezes até abaixo de tabela. E você também vai encontrar carros desse aí impecáveis, 0 km praticamente, muito bem cuidados, como esse que eu fiz a avaliação dele aqui em cima, excelente veículo. E com preços, né, se for o caso da venda, bem acima da FIPE, né? Não tem muito o que fazer em carros dessa época. Então eu estou falando aqui de carros de conservação na média, né? Carros que estão bem cuidados, com a manutenção em dia, mas que talvez esteja com a quilometragem um pouco mais alta, mas também sem problemas estruturais, sem pendências de documentação também. Então é nessa média. Aqui ele é equipado com motor GM Família 2 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Aqui a potência é de 110 cavalos e o torque fica em 17,6 kgfm. Observem que aqui esse motor tem uma calibragem levemente diferenciada em relação ao Astra, que também é um 2.0, 8 válvulas. Aqui ele tem um pouco menos de potência, mas ele tem mais torque. Para um carro de 1.265 kg, a relação de peso-potência ficou em 11,5 kg por cavalo. O desempenho ele é ok, tem um motor até bem potente para a época, mas é um carro mais pesado. E o câmbio aqui ele é o F23 de 5 marchas, relações mais alongadas para tentar melhorar um pouco o consumo de combustível e principalmente na estrada. Mas um dos grandes pontos positivos do carro desse é o porta-malas, 500 litros de capacidade. Aqui sim é um porta-malas digno de um sedã médio. E as medidas de pneu são as 205, 55, 16. Tinha outra medida aí como opcional, mas é mais comum você ver esses Vectra CD aí 2003, 2004 com essas medidas aí, né? Consumo na cidade fica em 7,8 km por litro, na estrada 12.
é nessa média mesmo. Já fizemos até um comparativo interessante de consumo entre o Polo, que é o carro que eu tenho, né, 1.6, e o Vectra 2.0 nessa mesma configuração. Vou deixar o vídeo aqui em cima também para você assistir. Lá você vai ver o consumo que esse carro fez na prática numa viagem de quase 900 quilômetros. Mas é um carro também muito bem equipado, nessa versão que era uma das top de linha da época, né? Abaixo apenas da Elite, contava de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com refrigeração para o porta-luvas, computador de bordo, dupla airbag frontal, ABS, faróis de neblina e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes. E como opcionais ainda dava para equipar esse carro com retrovisor fotocrômico, bancos de couro e teto solar elétrico. E o sistema de som também vinha de série com CD player e disqueteira para 6 CDs. E aqui era um som um pouco mais premium, também contava com uma caixa selada com subwoofer no porta-malas, tudo de fábrica, era um sistema de som bem interessante. E também contava com comandos no volante. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor excelente, de peças também baratas, acessíveis, fáceis de encontrar, motor sem sustos para você manter aí no dia a dia, desempenho ok, espaço e acabamento internos excelentes, principalmente o acabamento. Esse carro, quando não vinha com bancos de couro, também tinha os bancos de tecido de ótima qualidade, de excelente textura. Painel, material soft touch ali na parte superior, na parte inferior também, até ali abaixo, ali em volta dos comandos do ar-condicionado também, tudo em soft touch, bem interessante. Lista de equipamentos excelente, ótima estabilidade, suspensão traseira independente do tipo multilink, então um carro que curva com segurança, com tranquilidade, bem confortável ao rodar. Posição de guiar também mais esportiva, assim como o Honda Civic, braços e pernas um pouco mais esticadas, centro de gravidade um pouco mais baixo também, é um carro de pegada mais esportiva, porta-malas também enorme para a categoria, 500 litros de capacidade, seguro também em caso de colisão, é um carro também bem pensado nesse quesito na época, contava com pedais desarmáveis em caso de colisão, para evitar lesões aí, principalmente nos joelhos. E é um carro também com o melhor isolamento acústico comparado com um dos seus principais rivais de época, né, o Santana. Aqui o Vectra é um pouco mais silencioso ao rodar. Porém, como pontos negativos, o consumo de combustível é um pouco mais elevado, infelizmente é um dos grandes calcanhares de Aquiles desse carro. Suspensão traseira é de manutenção mais cara, conta com várias buchas ali de controle dos braços ali de suspensão, buchas hidráulicas. Não aceita muito bem você colocar paralela, não vai ter uma durabilidade muito boa, então invista em peças aí de primeira linha ou até originais se possível, e nessa hora o custo vai ser mais elevado mesmo, infelizmente. É uma suspensão também que exige alinhamento periódico preventivo. Retrovisores externos, apesar de ter aquele design clássico, icônico, que só o Vectra tinha e até hoje só o Vectra tem nessa época aí, o Vectra B, mas essa solução interessante de design veio com o seu preço, que é um retrovisor pequeno, né, com um espelho pequeno, então um pouco mais difícil de você visualizar o que está acontecendo nas laterais e atrás do veículo, mas com o tempo você acaba se acostumando também. E da mesma forma que o Astra, Santana, Civic, o Vectra também já começa a ter um pouco mais de dificuldade para encontrar algumas peças de acabamento internas e externas que são exclusivas do modelo. Tirando isso, pode ser uma excelente opção de compra também, com certeza. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aqui apresentadas, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum carro interessante aí na faixa dos 22 mil reais? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui ao final a playlist com vários vídeos nesse formato, para várias faixas de preço. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.